Bom dia! Vamos lá, então, vou chamar a Jussi. Era aí que ela tem uma pergunta. Bom demais isso! Pro cantinho aqui bem sossegado pra gente conversar. Isso aí. Ai, tá me vendo bem, Ana? Tô bem Tem, tranquila. tem um sol pegando aqui. Aí, agora acho que Aí, ficou bom, né? tá ótimo. Ai, bom dia, bom Bom dia, dia, bom Jussi. Para dia quem não para te todos. conhece, você fala de onde? De Brasília, sol lindo, dia lindo, tudo lindo. Tá quente aí, Ju? Muito calor. É seco já, começou a parar a chuva, então já está ficando sequinho, mas está muito gostoso, está um dia lindo. A gente acorda às 6 horas da manhã com aquele sol Ó, hoje aqui maravilhoso. tá chuvoso, ó. Hoje aqui tá nuvem, chuva, frio, tô de manga. Aí tá delicioso então também, porque é tudo gostoso. Eu gosto de friozinho assim também, é tão bom. O Eu legal é que gosto. isso é Brasil, né? O Brasil ele é tão grande, com tanta diversidade. Você vê que você está num tempo seco, quente. E se a gente Uhum. pegar um voo a 3 horas de voo, né? Eu estou aqui frio, chuva, É, hoje vai chover o dia todo. é Mas eu gosto verdade. também. Ah, é, né? Tudo tem seu ladinho bom. Bora lá. Tem pergunta, Ju? Eu queria, Ana, entender um pouquinho do porquê que eu tenho tanta dificuldade em aprender outros idiomas. Essa é uma questão que, assim, ó, desde criança, muito, assim, 12 anos, 11 anos, 12 anos, eu atravessava a cidade inteira para ir para o cursinho de inglês. Minha mãe sempre se dispôs a pagar. Eu sempre estudei, mas eu tenho uma dificuldade, assim, que eu não é travado, assim, não vai, sabe? Você tem dificuldade com a língua portuguesa também ou não? Assim, o que que acontece? Nunca fui na escola uma aluna com dificuldade em português, não. Sempre minhas notas foram muito boas em todas as matérias, inclusive em português. Estou tentando ver se eu consigo deixar meu celular de uma forma que eu não preciso ficar segurando. Vamos ver se eu consigo. Entendeu? Então, assim, nunca tive dificuldade. Nem com português, nem com matemática. Se me disser assim, mas são coisas tão distintas. Eu falo, física. Eu fui professora de cursinho um tempo, que eu comecei com 18 anos a me meter a trabalhar, né? Então, assim, eu fui professora de cursinho de física e eu dizia para os meus alunos assim, gente, física não é difícil. Se você souber português e matemática, você faz física. Porque você interpreta o exercício, faz conta de matemática, acabou a física, né? Então, assim, eu sempre consegui bem nessas coisas, sabe? Mas Tá. idiomas, agora tem um acontecimento Vamos lá. traumático para mim, com a questão do idioma, porque eu sempre fui uma aluna muito boa na escola. Sempre fui assim aquela aluna que era 01, 02. E aí, quando eu comecei, a primeira vez que eu tive inglês na escola, a professora fez uma atividade que me traumatizou até hoje, assim, do tipo, vocês têm que decorar 2 páginas de livro de verbos irregulares, presente, passado e futuro, e olha o que, que a mulher louca fez. Eu digo que ela é louca porque eu acho que eu não faria isso com ninguém na minha vida, mas enfim, né? Era para ser naquela época. Ela pegava a gente, chamava, botava lá na frente, de costas para o quadro, de frente para a turma, e ela pegava assim aleatoriamente, sabe? Verbo tal. Falava no presente, a gente tinha que dizer passado e futuro. Falava no passado, a gente tinha que dizer presente e futuro. E aí ela foi fazendo essa confusão, e eu não consegui decorar, Ana, aquelas 2 páginas, e eu suava frio, e eu não conseguia falar, e aquilo, acho que aquilo me travou, sabe? Assim, eu falei, gente, eu preciso. O que é isso? Mas também não é só isso, né? Então, tem mais coisa aí. Tem mais Não, coisa mas aí. tem um acontecimento Tem. que ajuda, né? Sim, Colabora para sim. isso. Ajuda, mas tem outras coisas também, que se a gente for pensar na questão da constelação, né? Por exemplo, meu pai nasceu em 1945, no ano em que a guerra estava terminando. A minha família é uma família descendente de alemães. Eles deixaram de falar o alemão porque não podia, porque senão eles tiveram que sair de casa, porque a casa deles poderia ser invadida a qualquer momento. Então aquela perseguição,
né? Que Aham. alemão sofreu naquela época. Aconteceu... Mas o seu pai, ele veio da Alemanha ou ele nasceu aqui? Não. Meu pai nasceu no Brasil, mas a minha bisavó era alemã e pouco falava português, sabe? Aham. E então ela falava alemão bem enrolado, mas casou com um brasileiro, português, no caso. E aí, sim, os filhos não acabaram não aprendendo. Meu avô, não sei, nunca vi meu avô falando alemão, mas não sei se por medo ou se não sabia, sabe? Isso, na verdade, eu não sei Aham. te dizer. Mas eu sei que meu pai não fala nada de alemão. Não fala, seu pai já não fala alemão. Não. Tá, então, você vê, tem coisa aí, né? Porque aí, ok, uma segunda língua, uma outra língua pode nos travar, né? Pode travar, inclusive, você já tentou falar alemão? Uh-uh. Uh-uh. Não. Não pode. Eu acho muito difícil. Não, não pode falar outra língua, sabe? Teve uma época aqui no Brasil onde foi proibido isso. Uhum. Então, as crianças que falavam um pouco, que expressavam uma outra língua, elas começaram, principalmente aqui no Sul, elas começaram a ser punidas para não falar essa língua, né? Então, não, não era permitido. Vou entrar aqui na língua, no inglês, o que você acha? Vamos lá. Vamos olhar isso, vamos olhar, vamos ver o que pode ter mais, além disso que a gente tem consciente, o que pode ter de uma forma inconsciente por trás, né? Uhum, uhum, Eu vou sentar aqui e vou olhar especificamente para o inglês. uhum. Então, eu vou entrar aqui na língua inglesa. Vou ver como eu me sinto e você olha para mim e vê como você se sente, tá? Eu nesse lugar, nossa, eu tô muito grande e é como se de alguma forma eu quisesse te diminuir, do tipo para baixo, sabe? Eu olho para você como se você fosse, de alguma forma, você fosse menos, de alguma forma você fosse menos mesmo, Uhum. menos é a palavra que me vem. Eu sinto você mesmo, muito grande, sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, sabe? Assim, quando eu olho para você, uma tristeza muito grande, assim, eu não sei explicar. Só uma tristeza e a vontade de chorar, e você grande, assim. Você nessa posição que tá com os braços assim, parece que tá, sabe, assim. Mas é que eu tô com a mão na cintura realmente, de uma forma como se eu fosse grande mesmo, E fosse bem vir para maior. cima de mim, assim, né? Como se fosse vir para cima de mim, essa sensação que eu tenho, assim. Aham. Continuo olhando, deixa eu ver se me vem alguma palavra, alguma frase. Aqui, eu tentei me colocar assim, ó. Será que seria aqui no Brasil proibindo ela de alguma forma de falar outra língua? Não, não é, tá? Então, não me sinto assim. Eu sinto realmente essa língua
o inglês mesmo, a língua inglesa, sabe? E aí, tem algum descendente, tem algum parentesco, tem alguma história para trás que você sabe? Houve alguma mistura, Jussi? O que você sabe é só o alemão mesmo? Assim, que eu conheço da família do meu pai, a minha bisa era alemã e o meu biso era português, né? Da parte da minha mãe, já é mais difícil, porque o que acontece? A família da minha mãe é uma família que bem simples, assim. E aí a minha mãe conta que eles moravam no meio do mato, sabe? Bem no interior, no meio do mato. Engenho de farinha, né? Então, eu imagino que devam ser mais, assim, índio com negro, sabe? Com português. Não Quando você imagina falar inglês, tá? Quando você pensa em falar inglês, como é para você? É algo grande, é algo. Como você olha para isso? Ah, eu sempre quis e sempre achei legal, sabe? Eu queria viajar, poder entender todo mundo, falar, ver uma televisão sem precisar de legenda. Isso para mim é fantástico, assim, sabe? E é uma coisa tão simples, né? Todo mundo faz, gente. Aí é que tá. Para mim, eu me sinto assim tão incompetente porque todo mundo faz isso de boa. Por que que eu não consigo? Olha como você olha. Não, todo mundo não faz. Apenas 3% da população brasileira fala inglês. 3% é muito pouco, Ju. Mas eu quero fazer parte desses 3%. Não, tudo bem, querido, tudo bem. Ai, Não está dizendo para não fazer, mas quando você fala todo mundo faz, parece uma coisa fácil. Não é fácil para nós brasileiros. Aí vem, né, o merecimento, como a gente olha a língua inglesa, como a gente olha, né, para o estrangeiro. A gente sempre se coloca abaixo deles, a gente sempre se coloca como menos, como inferior. Dessa forma que a gente está vendo aqui, sabe? E uhum, aí cresce do tipo, quem você pensa que é, né? Você realmente pequena, né? E uhum, quando a gente conseguir olhar de igual para igual, porque é só uma outra língua. E se eu uhum. aprendo, e sim, se a gente aprende, a gente tem alguns benefícios, né, em falar a língua, principalmente o inglês, né, É, que tem tanta informação que a gente é. busca. Sim, tantos livros, Quanto né? você é merecimento, Ju? Para mim é algo mais, tá? Me parece sistêmico mesmo, porque desse tamanho que está o inglês aqui, me parece algo que diminuiu, né? Diminuiu a língua portuguesa, diminuiu ou você ou algo do seu sistema. Deixa eu ver quando você olha, qual frase te vem? Para o inglês. É, Deixa eu conhecer você, deixa eu saber de você. ó, você vê que você pede uma autorização, como se de alguma forma eu tivesse que autorizar. Então, quando a gente fala de autorização, por que eu preciso pedir autorização e de quem eu preciso pedir autorização para aprender essa língua, para falar essa língua, né? Não me vem uma autorização. Sabe qual que é a imagem que está vindo muito na minha cabeça agora? Do meu Ah, avô, pai da minha mãe. Ele era um docinho. Sabe aquele vozinho gostoso? Sim. ah, Só que ele era bonzinho. aquele vozinho gostoso. E ele era muito simples, Ana. Eu acho que ele nem sabia ler e escrever direito, sabe? E ele era pipoqueiro, ele vendia pipoca numa escola onde a gente morava, onde eu morava, que hoje a família ainda mora lá, né?
E eu lembro que quando eu passava, para eu ir para minha escola estudar, até para a faculdade, eu passava do lado do muro dessa escola para poder ir pegar o ônibus, né? Ele, quando me via chegando, ele enchia a mãozinha dele de pipoca, entregava assim pela grade do portão, sabe? Aí a gente estendia a mão assim, ele dava a pipoquinha, eu seguia, sabe? Andando, comendo a pipoquinha. Tá vindo a imagem dele na minha cabeça. Ah, então faz mais sentido, tá vendo? Porque por um pertencimento, se ele mal falava português, a língua portuguesa, se ele não aprendia, como que eu posso falar o português corretamente, não ter dificuldade e ainda trazer uma nova língua, né? Então vamos fazer assim, ó. Fecha os olhos um pouquinho. Isso. Aí imagina assim o sistema do lado da sua mãe, então. Mãe, aí atrás da sua mãe coloca a mãe e o pai dela na sua imagem interna. Isso. Aí coloca seus avós, seus bisavós. Isso. Coloca um sistema. Olha, perceba como são pessoas simples, né? Como a língua portuguesa para eles já era extremamente importante. Isso. Olhando para esse sistema do lado da sua mãe, você pode dizer a todos eles sim, fala sim, Júcio, sim para tudo que foi. Sim. Fala sim, do jeito que foi. Sim, do jeito que foi. Isso. E você vai falar para eles assim, ó, deu certo, Deu certo. deu certo. Esse sistema continuou Esse sistema continuou. e eu faço parte dele. Eu faço parte dele. E você vai dizer assim, ó, e hoje eu sei tudo o que eu sei, E hoje eu sei tudo que eu sei, tudo que tudo que eu faço tudo o que eu faço tudo que eu faço, porque vocês passaram por isso. porque vocês passaram por isso. E você fala, e eu pude aprender com tudo isso. E eu pude aprender com tudo isso. Fala assim, ó, o estudo para mim também é muito importante. O estudo para mim também é muito importante. E na minha geração eu tive a oportunidade de estudar. E na minha geração eu tive a oportunidade de estudar. E daí, olha isso, ó, olha para o seu avô, esse da pipoca. E ele trabalhava numa escola. Você imagina a vontade que ele tinha de aprender? Ele vendo as crianças naquela oportunidade. Olha o orgulho dele quando você aprende algo. Então você olha bem para ele e fala: sim, vovô, Sim, vovô. eu posso estudar, eu posso aprender. Eu posso estudar. Eu posso aprender. E olha como ele te olha quando você diz isso. Fala para ele: muito obrigada. Muito obrigada, vovô, Por não ter desistido. por não ter desistido. Você vai dizer para esse sistema: eu não sou melhor nem pior que vocês. Eu não sou melhor nem pior que vocês. Apenas tenho a possibilidade de aprender algo. Apenas tenho a possibilidade de aprender algo. Me abençoe. Se Me eu abençoe. puder, e se eu puder aprender além da língua portuguesa. Me abençoe se eu puder aprender além da língua portuguesa. Se eu puder aprender além do básico. Se eu puder aprender além do básico. Como eles te olham, Jússi? Com uma carinha de alegria, felicidade, orgulho até. Isso, orgulho.
Agora você vai fazer diferente, tá? Eu vou entrar de novo no campo do inglês e agora você vai colocar todos eles atrás de você. Você imagina todos eles atrás de você. Isso, com esse orgulho, com esse... E eu entro aqui nessa língua novamente. Olha e vê o que você tem. Eu sinto como se eles estivessem grandes atrás de mim e eu sinto a força deles, assim, e como se eles estivessem me empurrando, tipo, vai. E sabe, eu não me sinto mais tão grande. Eu vejo você assim, meio que do mesmo tamanho. Eu não tô vendo mais você tão pequena, com vontade de você é menor. Não. Eu tô vendo algo que a gente pode até conversar. Uhum. Sabe, como se fosse duas pessoas do mesmo tamanho que pudessem interagir, conversar. Não tenho mais arrogância, assim, mais tamanho grande. Como você vê isso? Eu tenho essa mesma impressão, assim, que agora você tá num tamanho normal pra mim. E eu sinto eles aqui, né? E vejo a carinha do meu avô feliz, assim, tipo, ah, ela vai fazer. Sabe? Como se Viu? fosse legal para ele também. Aham. Então, fala assim, ó. Fala pra mim e vê o que que você sente. Fala assim, agora eu vejo você. Agora eu vejo você. E você não é maior do que eu. E você não é maior do que eu. Você não é melhor do que eu. Você não é melhor do que eu. Você é apenas uma outra língua. Você é apenas uma outra língua. Ó, quando você disse você é apenas uma outra língua, você diminuiu. Mas eu não me senti menor agora. Mas é como se ainda fosse uma... Assim, eu sei que eu posso, mas para mim ainda parece que assim, pô, vai ser uma batalha. Sabe? Então, percebe que é você que, por exemplo, a gente estava do mesmo tamanho, a gente estava até numa interação. Quando você falou assim, você não é maior do que eu, alguma coisa assim, é como se você, no sentimento, ainda achasse que por você falar inglês, por você ter a língua inglesa, você se torna diferente, você se torna melhor de alguma forma, sabe? E aí vem o pertencimento novamente. Uhum. Então, se o inglês ele fosse muito tranquilo, fosse apenas realmente uma outra língua, ele é mais leve de carregar, ele é mais leve de aprender. Se você aprender inglês como se aprende qualquer coisa, como se aprende matemática, como se aprende português, é só eu fazer, sabe? Mas a gente coloca o falar, né? Uhum. O expressar, o falar mesmo. Uhum. Agora você falou uma coisa que caiu uma ficha, né? Aprender inglês como se aprende matemática, português, física, é só mais uma coisa, mais uma matéria, né? É. Uhum. É que eu não via assim, realmente. Eu via como É se só mais fosse um um. outro universo para desbravar, sabe? Fora desse universo. Tá vendo como você colocava ele acima? Ele não Uhum. tá acima. Ele é mais uma matéria. Uhum. Mais uma Mais uma matéria. matéria a ser aprendida. Aprendida igual você aprende. Qualquer coisa. Igual você aprende constelação. Depois você Uhum. vai ter que pôr em prática. Você vai pôr em prática a constelação, você vai pôr em prática a língua portuguesa, você vai pôr em prática. Uhum. E aí, às vezes, quando a gente fala em falar, né?
dá aquela trava. Mas também, se você leu, se você entendeu, se você... Aham. Verdade. Ó. Eu tô menor, mas eu me sinto chique. É porque eu fiquei olhando para você e pensando assim, inglês, você é um mate inglês, um físico inglês, um biolo inglês. Você é só mais um. Eu sou mais um. Eu me senti igual, do mesmo tamanho, porém chique, sabe? Uma coisa assim, ah, mas eu sou Chique. chique. Eu sou, sei lá, É, diferenciada. é. Ai, Ai, diminui esse inglês aí que ele cabe dentro de você, Jussi. tá Não dá bom. tanto assim, diminui. E não é que diminui, né? Não, a gente não precisa diminuir nada, mas assim, quando a gente também coloca aquilo muito, muito além das nossas possibilidades, aquilo cresce dentro da gente. E Aham, cresce só dentro da gente, porque é o que você disse. Outra pessoa vai, faz a aula, fala, né? E é tranquilo. E aham. eu, né, como coloco ele como muito grande, também não se torna tranquilo. Parece que é algo, né? Igual a gente pensar em algo inalcançável. Uhum. Então, traz ele para você que você alcança, que ele cabe dentro de você. Como Tá. você está? Tô bem, tô melhor. Ainda tô achando assim que é trabalho, mas agora parece que tá mais, tem mais coragem de encarar. Acho que é isso, sabe? Antes eu não sabia assim, eu já fiz vários cursos, vários, né? Mas treino, daí eu consigo um pouco, aí vai ter um pedaço, ai, trava, aí volta, sabe? Parece que alguma coisa me segurava para não continuar. Agora não, Ah, agora parece assim que não, vai, pode ir, treina, vai treinar, uma hora vai, né? E é treino, é igual matemática, você só vai conseguir fazendo 1.500 exercícios, faça 1.500 exercícios, né? Então, treina. E aí parece que agora eu posso, com a minha roupinha de treino, treinar, trata sabe? como se fosse uma matéria comum, né? Não Uhum, dá tanto valor a isso, que aí fica fácil, aham. É, vou né? fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, Ah, vou fazer faz, depois você isso. me fala. Tá, mas já Mas eu deu. acho que muda, sabe? Sim. Em novembro agora, eu olhei para a língua portuguesa. Eu, Ana, né? Uhum. Porque eu costumo comer os S's, não sei. E os S's da frase, ele não sai. Eu sei que eles existem, eu sei que eles estão ali, mas sempre sai uma frase, a Andrea fala, sabe? E os peixinhos. Ai, Andréa, peixinhos, Ana. Ai, é verdade, os peixinhos, né? E aí eu olhei, e foi lindo, assim, porque eu sou descendente de bugre, de índio aqui, sabe? O quanto eles também tiveram muita dificuldade para aprender o português, né? O quanto foi difícil a língua portuguesa para os índios que estavam aqui, sabe? Isso bem sistêmico mesmo. Aham. Então, a gente honrou, foi bem difícil para mim, mas agora eu percebo que quando eu estou falando de uma forma natural, o S está saindo, viu? Uhum. É, não, tá. Ele está É. chegando. E está Aham. sendo mais natural para mim. Eu não vejo muita dificuldade. Antes eu via dificuldade, sabe? Eu percebia, só que aí eu tentava corrigir, voltava. E agora não. Agora está sendo tranquilo falar corretamente. Uhum. Ah, Uma mas questão de honrar. sim, exato. E foi ótimo, porque você me fez cair algumas fichas aqui que eu consegui olhar de outra forma, sabe? Isso aí. Que Ai, bom! gratidão! Tá Obrigada, Ana, fica certo, com Ju. Deus. Obrigada pela sua Beijo. Eu que participação. Gratidão agradeço. mesmo. Gratidão, gente. Gratidão, Beijo. Andréia, Rafa. Tchau.